Sejam todos muito bem-vindos ao canal, Evangelhos Boas Novas de Deus. Tem o intuito de apresentar conteúdos cristãos, A minha abordagem é mais voltado para teologia sistemática. Tem um projeto do qual venho desenvolvendo, que é trabalhar a teologia sistemática de uma forma geral. Então, com isso, eu já fiz uma sériezinha sobre o calvinismo, ainda não está concluída, porque eu preciso trabalhar alguns temas ainda, mas eu trabalhei a tulipe por completo, trabalhei o calvinismo, que é o calvinismo, apresentei, desenvolvi o calvinismo na história, faltam algumas partes, como falei, e concluí a tulipe, toda a tulipe, os 5 pontos do calvinismo. Esse vídeo em si tem como intuito apresentar a teologia sistemática, certa vez eu tive o contato com um pastor e ele falou o seguinte, ele disse que todo cristão ou todo obreiro, no caso isso é mais assim para as igrejas pentecostais, assim, todo obreiro ele deveria ter uma teologia sistemática, ou precisaria pelo menos saber o que é uma teologia sistemática ou conhecer as doutrinas cristãs. Então o que acontece? Hoje, se você que está vendo o vídeo, talvez você não saiba o que é uma teologia sistemática e sobre o que trata uma teologia sistemática. Então esse vídeo é para você ou também para aqueles que têm interesse, curiosidade em conhecer, aprender mais sobre o cristianismo, em especial a teologia sistemática. Eu até separei um aqui, eu tenho várias, mas eu separei essa daqui, que eu gosto muito, que é a do Norman Geisler. Ela é publicada pela CPAD, que é da Assembleia de Deus, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E o Norman Geisler é o resumo, é em 2 volumes, volume 2, só que é um resumo, é um resumo da sistemática dele, que é bem tão grande como a do Herman Bavinck, Então vamos lá, vamos trabalhar o assunto, trabalhar esse tema, Eu espero que possa contribuir com o seu conhecimento e o seu crescimento espiritual, você que é cristão e você que não, que possa conhecer e aprender um pouco sobre o que é uma teologia sistemática. Então, para que nós venhamos a entender o que é uma teologia sistemática, primeiro eu gostaria de trabalhar alguns termos, por exemplo, o termo teologia, de uma forma bem simples, bem sintética, Teologia, teo, Deus, e logia, estudo, por exemplo, psicologia, que é o estudo da mente, Sociologia, o estudo da sociedade, e teologia é o estudo de Deus, é o estudo com relação a Deus, E é uma coisa interessante, para quebrar aqui quebrar um paradigma, trazer uma orientação. Talvez as pessoas não saibam porque as pessoas acham que teologia, quando fala em teologia, está falando exclusivamente do cristianismo, mas as outras religiões também têm a sua teologia, Uma curiosidade. Toda religião ela tem a sua teologia, ela estuda o seu modo de ver o transcendente, Por mais que não seja uma teologia, por exemplo, cristã, baseada no Deus cristão, mas as outras religiões elas também têm a sua teologia. Então a teologia em si a teologia serve para todas as outras religiões também que estudam o seu transcendente. No caso da teologia cristã é o estudo de Deus, É uma ciência, por mais que alguns discordem, mas é uma ciência ou estudo que se ocupa de Deus. A exclusividade da teologia é estudar Deus. E aí você pergunta, mas estudar Deus de que forma? Estudar, claro, sempre de forma limitada. Nós não temos como conhecer a Deus de uma forma completa, mas nós temos como conhecer a Deus de acordo com como ele se revelou nas suas escrituras, no caso na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então a teologia ela estuda a natureza de Deus, os seus atributos e suas relações com o homem, como também com o universo. Então isso é teologia. A teologia se ocupa disso, estudar a natureza de Deus, os atributos de Deus
e como Deus se relaciona com o homem e com o universo, né? Então nós poderíamos até sintetizar da seguinte forma: o que é teologia? Um conjunto dos princípios de uma religião ou doutrina. O que é teologia? Teologia poderia ser simplificada, que é o conjunto dos princípios de uma religião ou doutrina. E aí agora nós agregamos não só teologia, o estudo de Deus, mas também sistemática, que vem diretamente de sistema, né? Teologia sistemática. Então é um sistema. E como nós poderíamos tratar, dizer, como nós podemos apresentar? É o estudo, né, organizado das principais doutrinas da fé cristã. E quando é de outra religião, é o estudo que apresenta, né, os conceitos, as doutrinas, né, os ensinamentos daquela religião. No caso do cristianismo, é as doutrinas da fé cristã, né, organiza as principais doutrinas da fé cristã, né, ou é o estudo da revelação que Deus faz de si mesmo nas escrituras, né? Então isso é teologia sistemática, né? Teologia sistemática é a disciplina teológica que responde de uma forma clara e objetiva o que a palavra de Deus nos diz sobre um dado assunto. Então a teologia sistemática, como a gente vai tratar lá na frente, ela tem especificidade de algumas doutrinas, mas quando alguém está fazendo teologia sistemática, ele busca trazer resposta às perguntas que as pessoas fazem sobre qualquer assunto, e aí eles vão responder de acordo com o que as escrituras dizem de forma sistemática. Quer dizer, vão ver no Antigo Testamento o que a Bíblia diz com relação àquele assunto e vão ver no Novo Testamento. Então isso é teologia sistemática. E aí você pode até achar assim um pouco estranho, um pouco difícil, mas por incrível que pareça, todos nós praticamos diariamente a teologia sistemática. Aí você diz, não, eu nunca nem ouvi falar em teologia sistemática, como é que eu pratico teologia sistemática? Por exemplo, quando você afirma, quem crê em Jesus, quando você diz para outra pessoa, se você crê em Jesus, você será salvo. Você está apresentando teologia sistemática, porque você vai trabalhar um sistema, porque você vai responder essa pessoa, porque se ela crê em Jesus, ela será salva. E salva de quê? E por que ela precisa dessa salvação? Você vai navegar pelas doutrinas do cristianismo para responder isso aí. Então você está fazendo teologia sistemática. Quando você também diz que Jesus é o único caminho para Deus, você está praticando teologia sistemática. Quando você diz que Jesus virá, né, outra vez, né, você está trabalhando uma das doutrinas do cristianismo, que é a escatologia, que está dentro da teologia sistemática, que eu vou trabalhar na frente. Então você está fazendo teologia sistemática. Quando nós trabalhamos que Deus se manifesta de forma trinaúna, né? ou quando você apresenta a doutrina da Trindade, você está fazendo teologia sistemática. Ou quando você desacredita, mostra para as pessoas que a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução é uma mentira e que a doutrina, né, o ensinamento da Bíblia com relação à criação da humanidade, né, que Deus criou o homem ex nihilo, do nada, você está fazendo teologia sistemática. Então, a teologia sistemática ela faz parte do cotidiano de todos nós, quando nós nos deparamos ou com questionamentos ou quando vamos apresentar a fé cristã, você está fazendo teologia sistemática. E aí nós vamos nos questionar e fazermos a seguinte pergunta, né? Ou vamos trazer a resposta para isso, né? Quais são as fontes principais da teologia sistemática? Ou podemos dizer assim, o que alicerça a teologia sistemática? Qual é a base da teologia sistemática? E aí a resposta, né, primeiramente, antes de qualquer coisa, é a Bíblia. A Bíblia ela é a base da teologia sistemática. Ou poderíamos dizer a teologia bíblica, né? A teologia bíblica é a base da teologia sistemática. Aí dentro dela vem a teologia, dentro da teologia sistemática nós temos a teologia bíblica, que é as fontes, né? As fontes da teologia sistemática. Primeiramente, a Bíblia, a teologia bíblica, a teologia histórica. O que isso quer dizer? Como cada doutrina se desenvolveu durante toda a história do cristianismo, né? Como foi desenvolvido, como os pais da igreja, como os apóstolos viram aquela doutrina, como os pais da igreja viram a doutrina,
como a doutrina se desenvolveu na Idade Média, como a doutrina foi vista na Reforma, como a doutrina foi vista até chegar à contemporaneidade. Então, isso é teologia histórica. Trabalha como essa doutrina foi desenvolvida durante toda a história. Mas também a teologia filosófica, né? Como a filosofia tentou tratar a ideia de cada um dos temas, né? Então, dentro da teologia sistemática, nós encontramos a teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, teologia, eu vou deixar essa por último, vou adiantar outra, teologia apologética, quer dizer, é uma resposta às heresias que foram surgindo, como cada doutrina foi trazendo resposta a essas heresias, né? Por exemplo, a natureza de Cristo, né? Humano e Deus, como foi que a apologética batalhou para defendeu a fé, né, em Cristo em duas naturezas, ou a Trindade mesmo, né? Foram debates acirrados, né? A própria salvação no século XVI também, né? E no século XX, tanto a escatologia, né, como também, né, a pneumatologia teve uma ênfase muito grande, e como foram encontradas respostas para tudo isso, né? Então, a teologia sistemática, ela é composta de teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, teologia apologética e uma das que eu considero principais, que é a teologia prática, como essas doutrinas é aplicado à nossa vida e como nós devemos viver com essas doutrinas no cotidiano. Então agora eu vou trabalhar, né, já ficou mais ou menos, deu um panorama mais ou menos do que é a teologia sistemática, né, de forma bem sintética, claro. E vamos apresentar agora, vamos nos questionar quais as principais matérias, né? Porque existe a doutrina, nós vemos a doutrina, mas de uma doutrina nós podemos trabalhar várias doutrinas que estão dentro daquela doutrina. Mas o que acontece? A teologia sistemática, normalmente, toda ela, às vezes ela vem com a nomenclatura ou um modo de trabalhar diferente. Mas toda teologia sistemática, ela é composta de 10 doutrinas básicas do cristianismo. Quer dizer, não tão básica assim, mas 10 doutrinas do cristianismo. E quais são essas principais matérias ou as principais doutrinas que a teologia sistemática ela aborda? E aí, a primeira de todas, né, vem em primeiro lugar, é a teologia bíblica, né, ou a bibliologia, né, é a primeira doutrina que aborda, por exemplo, a revelação de Deus geral e especial, a inspiração, né, das escrituras, ela é inspirada por Deus, ou o homem que a escreveu, ou foi Deus que concedeu ao homem o que ele escreveu. Então, a inspiração, a infalibilidade das escrituras, a inerrância, a autoridade da palavra de Deus. Então, tudo isso dentro dessa primeira doutrina, que é a bibliologia, ou a doutrina da Bíblia, né? Outra doutrina, né, a segunda, é a teontologia, né, a doutrina de Deus, que aborda o ser de Deus, vai trabalhar Deus, quem é Deus, né, os seus atributos, a sua vontade e sua obra. Quais são as suas obras para com a humanidade? Então, no caso, a criação, a redenção, né? A graça de Deus manifesta. Então, tudo isso está dentro da teontologia. Mas, como eu estou dizendo, ela é bem ampla. Assim. Eu estou trabalhando de forma bem sintética, bem simples, mas ela vai bem além disso tudo. A outra doutrina, né, das 10, a terceira, que eu coloquei aqui, né, em ordem, não em ordem, né, algumas vêm com uma ordem diferente, mas é para que você tenha a noção que essas são as doutrinas que são trabalhadas, mas elas vêm em ordem diferente, não necessariamente. A escatologia normalmente está na última doutrina de toda a teologia sistemática, isso aí não há como fugir, e a maioria das doutrinas sistemáticas também começam com a bibliologia, né? Então, angiologia, né, que é
A angiologia aborda a existência dos seres espirituais, né? Aí vai trabalhar anjos, vai trabalhar demônios, vai trabalhar Satanás. Então, essa é a abordagem, claro, simplificada, vai bem além disso. Tem vários tópicos que trabalham vários assuntos dentro da angiologia. A antropologia, né, que é a doutrina do homem, né? A doutrina do homem, a criação do homem, a composição do homem, corpo e alma e espírito, né? Dicotomia ou tricotomia, né? Aí vai abordar isso, e aí depois eu vou explicar um pouquinho com relação a isso, as abordagens da teologia sistemática, mas depois eu falo sobre isso. A imagem de Deus no homem e a natureza do homem. Tem mais coisa, mas é só de forma sintética, para você ter uma ideia. A quinta, que é a mateologia, que é a doutrina do pecado, né? Quando você está ouvindo, né? Você que não é cristão, você ouve muito falar sobre isso, o expositor dizendo que você é pecador. Então, dentro da teologia sistemática, tem uma doutrina que é a mateologia, a doutrina do pecado, que aborda praticamente a origem do pecado, aborda a natureza do pecado, a abrangência do pecado, aonde esse pecado, o que é o pecado qual o alcance desse pecado, e como também a consequência do pecado. Mas também nós temos a cristologia, né, que no caso seria a doutrina de Cristo. E o que aborda? A pessoa de Cristo. Quem era Cristo, né? A dupla natureza de Cristo, humana e divina, seus ofícios, né, profeta, sacerdote e rei, seu estado de humilhação e de exaltação e sua obra. Então isso é abordado na sexta doutrina, que é a cristologia. E uma das que eu mais gosto, né, claro, é a que eu mais gosto, na verdade, uma das que eu mais gosto não, a que eu mais gosto de estudar, que é a doutrina da salvação, que é a soterologia, que aborda a natureza da salvação, como se dá, qual é o processo dessa salvação, a regeneração, novo nascimento, como o homem nasce de novo, né? Como acontece esse novo nascimento, né? A justificação, o ato do homem se tornar justo diante de Deus, como esse ato ele é processado, a santificação, que é o processo do homem em viver uma vida que glorifique a Deus, e a segurança da salvação, né? Tem alguns tópicos dentro, mas eu nem coloquei aqui, mas para você ter uma ideia. A pneumatologia, né, bem desenvolvida no século XX, né? Depois de Rua Azusa, essa doutrina ela passou a ser mais abordada nas teologias sistemáticas, o que não era tanto, né? Não era tão abordada, mas hoje já é mais abordada. Toda a teologia sistemática contemporânea vai abordar a doutrina do Espírito Santo, e as pentecostais em si nem se falam. Então aborda a pessoa do Espírito Santo, o seu ministério, né? Aborda, por exemplo, como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como é a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, como é a atuação na igreja e como será no futuro, né? O seu ministério de uma forma geral e os dons, né? Os dons do Espírito Santo. A eclesiologia, né? Que é a doutrina da igreja, né? Que vai abordar a fundação da igreja, quando a igreja foi fundada, a natureza da igreja, o que é natural na igreja, o governo, como é o sistema de governo que a igreja, que foi proposto para a igreja, o que a Bíblia diz sobre como que a igreja deve ser governada, né? As ordenanças, quantas ordenanças tem, nós temos que quantas ordenanças ficou para que nós cumpríssemos, né? E aí a igreja católica tem bem mais, né? E a igreja protestante ela é adepta apenas de dois, né? Que é o batismo e a ceia, né? Os membros, né? Como funciona a composição da membresia, a disciplina da igreja, como se deve dar essa disciplina. Então tudo isso está dentro da eclesiologia, que é a nona doutrina abordada. E a última doutrina, né, que é a doutrina das últimas coisas, ou a escatologia, né,
que aborda, por exemplo, a morte, né? A morte ela é eminente para toda a humanidade, toda a religião tenta trazer uma explicação para a morte. Então, não é diferente também no cristianismo e na teologia sistemática. A última doutrina vai abordar isso, vai tentar trazer uma explicação para a morte, por que o homem morre, o que acontece após a morte, né? O estado intermediário. Quando o homem morre, o que acontece? O homem vai para onde? Onde é que ele fica? Vai abordar isso aí, né? A ressurreição, né? O homem morre, e aí? Ele fica no túmulo? Ele não fica no túmulo? Ele reencarna, né? Como é abordado no hinduísmo, por exemplo, né? A reencarnação, né? O espiritismo também, kardecista, trabalha a questão da reencarnação, né? Até as religiões afros também tem um pouco, né? Então, vai trabalhar a questão da ressurreição. A grande tribulação, haverá uma grande tribulação, segundo a Bíblia. Como é que é essa grande tribulação? Quem vai passar por essa grande tribulação? Quem não vai passar por essa grande tribulação? Todos nós passaremos? Não passaremos? Como será? Também aborda na escatologia. O milênio, né, que é uma das doutrinas, né? O milênio, como será esse milênio, que aí vai existir uma variação, né? Eu vou trabalhar o dispensacionalismo, como os pré-milenistas dispensacionalistas trabalham, né? Que haverá um milênio aqui na Terra, Jesus vai voltar e vai reinar com a sua igreja fisicamente, né? Durante 1000 anos, e logo após vai haver uma rebelião, e depois dessa rebelião nós teremos o fim de tudo, né? Então o milênio, né? Satanás será preso por 1000 anos. O milênio, aí vai ter várias visões, né? Eu vou abordar isso depois, cada uma visão bem legal, vai ser bem legal. Futuramente a gente vai fazendo isso aí, né? A vida futura, né? Após a morte, o que acontece? E há um futuro? Aonde? A gente vai viver em outro mundo, numa outra dimensão, mais ou menos como em mundos diferentes, como trabalha um pouco o espiritismo, é por aí, né? É por aí. O destino do justo, um justo e um ímpio, né? E como será isso? O justo vai para onde? O ímpio vai para onde? Então, isso é abordado. Então, essas são as 10 principais doutrinas. Claro, é abordado bem mais coisas, mas essas são as principais doutrinas que é abordado na teologia sistemática. Então, vamos só reenfatizar. Bibliologia, teontologia, a doutrina de Deus, né? Angiologia, a doutrina dos anjos, dos demônios, né? Vai abordar dos seres espirituais, podemos dizer assim, né? A antropologia, que é a doutrina do homem, lembrando que no meio secular existe a matéria de antropologia. Inclusive eu estou pagando agora na faculdade, né? Ciência da religião, que eu estou fazendo, eu estou pagando exatamente essa matéria. Esse livro é da editora Intersaberes, Teoria e Prática em Antropologia, né? Da Uninc, eu faço na Uninc, Ciência da Religião. Então eu estou pagando essa matéria, mas a antropologia aqui é bíblica. O que a Bíblia diz com relação ao homem, né? A amatologia, a quinta, doutrina do pecado. Cristologia, doutrina de Cristo. Soterologia, doutrina da salvação. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Eclesiologia, doutrina da igreja. E a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? E aí vem a questão, né? Vem um questionamento, tem que vir um questionamento. Eu coloquei aqui só para que nós pudéssemos assim discutir um pouco, pensar, refletir, né, com relação a isso. Qual é a importância? Você pode dizer assim, irmão. E inclusive essa aqui é em 2 volumes, mas a do Charles Roger é bem grossona mesmo. A do Calvino é em 4 volumes que eu tenho, né? A do Walter Brunelli eu vou falar dela depois em outro vídeo, né? São em 4 volumes também. A do Schaefer em 4 volumes. Então são livros. A do Gruden, né? Que eu gosto muito dessa teologia sistemática. A minha biblioteca está aqui na lateral, não está nem atrás, né? Assim, me mudei, então a casa é nova. Os vídeos anteriores eram na outra casa. Então ainda estou me adaptando, ainda tem caixa no chão, mas é por aí. A do Gruden, né, que eu gosto muito dessa teologia sistemática. Se você for ter uma, apesar inicial não recomendo tanto, mas
Se você já estuda a palavra de Deus, já tem uma base e quer comprar uma teologia sistemática, compra do Grudem, porque vale muito a pena. Eu considero a melhor que eu tenho aqui na minha biblioteca, é a do Grudem. Então vem a questão, por que eu vou comprar um livro tão grosso, um livro grossão desse para estudar? Só a Bíblia é suficiente, né? Alguns dizem muito isso, né? Eu vou lá estudar teologia, para que eu vou estudar teologia? A Bíblia é suficiente. Mas quando você está lendo a Bíblia e pesquisando sobre algum assunto, você está estudando teologia, né? Mas eu compreendo assim que é mais a questão mesmo um pouco de ignorância assim, né, com relação ao assunto. Então, qual a importância de estudar teologia sistemática? Por que você deve estudar teologia sistemática? Eu vou ler aqui alguns textos antes de trazer eu topifiquei alguns pontos, o porquê de você estudar teologia sistemática, mas eu quero ler alguns textos. Oséias 4:6, por exemplo, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, uma das respostas de o porquê estudar teologia sistemática é esse. É porque a falta de conhecimento conduz o homem à destruição. Eu não estou falando de conhecimento secular, eu estou falando de conhecimento bíblico, e a falta desse conhecimento nos conduz à destruição. Mas também em Mateus capítulo 22, quando Jesus vai dar uma resposta aos saduceus, né? Quando vem questionar, não, o homem tem uma mulher e o marido morreu e aí vai descendo os casamentos e tal, e depois eles questionam porque eles não acreditavam na ressurreição. No final de quem que ela será mulher? E Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem muito menos o poder de Deus. Então, não conhecer as escrituras leva o homem ao erro. E não conhecer as doutrinas da Bíblia ainda mais. Mas também, o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é lâmpada que guia as doutrinas da fé cristã, é lâmpada que guia os pés e é a luz que ilumina o caminho. Então, só para finalizar, né, quando você, né, não se aprofunda nas doutrinas da Bíblia, né, e como nós estamos vendo hoje, né, hoje infelizmente a heresia está aí plantada por tudo que é lugar, cheio de heresia. E Paulo, antevindo tudo isso que iria acontecer, que está acontecendo, ele é bem claro: pois virá o tempo em que não suportarão, isso em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, né? Pelo contrário, sentindo conselho nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então veja a importância de conhecer as doutrinas do cristianismo, as principais doutrinas do cristianismo. E aí eu pontuei aqui alguns pontos do porquê estudar teologia sistemática. Primeiro, porque prepara o crente, prepara você saber conhecer as doutrinas, as principais doutrinas do cristianismo, vai lhe preparar. E preparar para quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu já até falei sobre isso em uma outra oportunidade, em um outro vídeo. Escola dominical, por exemplo, nas Assembleias de Deus, o que acontece? A escola dominical, o pior professor é que dá aula no discipulado. Mas está errado. Porque quem deveria dar aula no discipulado era o melhor professor. Isso por quê? Porque ali ele está aprendendo. E se aprende errado, meu amigo, para depois corrigir esse erro na vida desse cristão, vai ser difícil. Ele engoliu a heresia, aquilo como verdade, e para tirar isso dele é algo quase que impossível, né? Não impossível, mas é quase. Então, por que eu devo estudar teologia? Para me preparar, para que eu possa discipular aqueles que eu pregar o evangelho, né?
mas não só isso, mas para que eu também seja, eu que sou você ou quem quer que seja que dá aula, para ser um bom professor, né? Então, para que esteja preparado, Então, um primeiro ponto é esse, para capacitar. A teologia sistemática, ela prepara o crente, capacita o crente para que ele tenha uma vida cristã que agrade a Deus, mas também uma vida cristã consciente daquilo que ele acredita. Como também o segundo ponto é, por que estudar teologia sistemática? Porque corrige ideias erradas, conceitos errados que você aprende, que vai se disseminando no boca a boca, né, na oralidade, e que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Interpretações equivocadas. Nós podemos, eu botei aqui, até pontuei algumas aqui, teologia da prosperidade, isso é uma heresia. Isso aí é um conceito equivocado. Teologia da prosperidade, confissão positiva, salvação pelas obras. Inclusive a Igreja Católica foi uma das bases da reforma, porque eles pregavam a salvação pelas obras, né? Então, corrige exatamente isso, os conceitos errados, os conceitos que você tinha errado, as ideias erradas, interpretações equivocadas de texto. Outro dia eu estava vendo um vídeo e o cara pegou lá e distorceu as escrituras, né? Ou eu me lembro agora de né? Tridismo, né? Baseado na Trindade, e não tem nada a ver isso com as escrituras. Então, assim, corrige equívocos, né? No meio pentecostal se existe muito equívoco com relação ao Espírito Santo, e quando você conhece, entende a doutrina, a pneumatologia de uma forma correta, você vai mudar muito a postura. Sabe uma coisa que é interessante? É que no meio pentecostal existe muito isso de tentar impedir que a pessoa vá fazer o seminário. E por que tentam impedir que a pessoa vá fazer um seminário? Porque diz que ele vai esfriar, mas é ao contrário. Meu irmão, minha irmã, você que... O seminário, ele não vai esfriar o crente. Ao contrário, ele vai corrigir erros que o crente comete no seu dia a dia, e por não conhecer as escrituras, não conhecer as doutrinas, não saber como é realmente as doutrinas, como deve ser o comportamento dele, o que é verdade, o que não é verdade. Então, o seminário não esfria ninguém, mas corrige a conduta, o comportamento e o modo, as ideias, os conceitos que você tem. Mas não só isso, mas habilita o crente. Certa vez, posso ter ideia, né? E eu quero abordar nesse tópico aqui, habilita o crente a quê? A identificar falsas doutrinas. Olha só, certa vez, como também a apologética, a defesa da fé. Certa vez uma jovem, ela lá da igreja, ela foi para a feira evangelizar e ela se deparou com uma pessoa de outra religião, e essa outra pessoa começou a fazer questionamento e sabe o que foi que aconteceu? Ela começou a chorar. Por quê? Porque ela não estava habilitada para estar naquele lugar e presenciar aquele confronto. O apóstolo Paulo teve vários confrontos, mas ele estava habilitado, estava preparado para enfrentar aqueles confrontos. Então, na história da igreja, inclusive o apóstolo João trabalhou isso. Você vai ver isso tanto no Evangelho quanto nas cartas de João, ele combatendo o gnosticismo, né? E hoje nós temos o que? Por exemplo, um exemplo hoje, né? Que nós devemos estar habilitados para combater. Igrejas inclusivas, igreja homoafetiva, igreja para tudo que é gosto, igreja para quem quer só tomar uma cervejinha no final de semana, igreja para isso, igreja para aquilo. Então, habilita você a... Não, isso está errado, não está de acordo com as escrituras, a combater esses equívocos, a combater esses erros. Você conhecendo as doutrinas, você não vai ser enganado. E Paulo, ele trabalhou muito isso, ele combateu os judaizantes de forma ferrenha. Em Gálatas, ele combate ali os judaizantes, não só lá, mas ele teve outros embates, né? E ele precisou estar habilitado para isso, para que ele combatesse o bom combate. E nós precisamos estar habilitados para combater também
o bom combate, combater, por exemplo, a reencarnação, ou estar atento, sabe para quê? Agora há pouco, né, um pastor, sabe o que foi que ele disse? Esse pastor bem conceituado, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada, quer dizer, o que as escrituras diz, que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Cristo não passarão, pode esquecer. A Bíblia precisa ser atualizada. Sabe qual é a ideia aí? É que nós não devemos nos adequar ao que as escrituras diz. Nós devemos fazer com que as escrituras se adequem ao modo como nós queremos viver. Então, se você estudar teologia sistemática, você vai estar habilitado a entender que isso é um erro, né? Mas também nós vemos também a questão da guarda do sábado, praticado pelos os adventistas do sétimo dia, pelas testemunhas de Jeová. Pastora, nós estamos vendo aí um monte de pastor. É bíblico, não é bíblico? Você estudando teologia sistemática, você vai ver que não está de acordo com as escrituras. Apóstolos, hoje um monte de apóstolos, inclusive tem um colega meu, eu não vou nem citar o nome dele aqui, mas se denomina hoje apóstolo. Apóstolo no termo apóstolo do Novo Testamento, aplicado aos discípulos do qual Jesus escolheu, não. Enviado para pregar o evangelho, sim, mas apóstolos no sentido como os 12, não. E olha, se eu vou aqui fazer uma referência, né, abre aspas, ao que o Miller Derrick diz em sua teologia sistemática. Crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre Deus, entre o cristão e Deus. Então, se você crê, né, de forma correta, você vai ter um relacionamento autêntico com Deus. Se você crê de forma equivocada, você não vai ter relacionamento nenhum com Deus, porque o seu relacionamento vai estar pautado naquilo no qual Deus nunca disse, naquilo qual Deus nunca classificou como um modo correto de relacionamento entre o homem e Deus. Então, as palavras do Miller Derrick é bem enfática. O quarto ponto é que capacita a defender as doutrinas que são inegociáveis à fé cristã. Então, por exemplo, aborto, o cristão não deve defender aborto, homossexualismo, né, poligamia, né, e um monte de coisa aí que nós estamos vendo aí, um monte de heresia, sabe, e surgindo, e são doutrinas que nós não podemos negociar. Não podemos negociar e pronto, não pode. Então você, estudando teologia sistemática, você vai estar pronto a estar respondendo esse tipo de situação, vai estar pronto, vai estar capacitado a defender as doutrinas cristãs e não abrir mão daquilo que Deus nos direcionou a vivermos aqui na terra para agradar a Ele e esperando a sua volta, né? E o último ponto que eu botei aqui para finalizar, fundamenta a prática cristã. Tem muitas práticas que as pessoas praticam e que não tem nenhum fundamento com as escrituras sagradas. Então, estudar teologia sistemática leva você a uma prática, mas uma prática que realmente agrada a Deus. É uma aplicação das doutrinas na vida prática. Você fundamenta a prática cristã, você pega essas doutrinas e leva para a sua vida prática. Pratica essas doutrinas na sua vida e de forma correta, porque você sabe o que é e o que não é correto, né? E como também ajuda no crescimento cristão. Você sabendo quem é Deus, como Deus se manifesta, qual é a vontade de Deus para a vida do homem, o que Deus prometeu para o homem, o que Ele não prometeu para o homem, como devemos viver, como deve ser a nossa vida diante da sociedade, diante das autoridades, o que nós devemos, o que nós não podemos fazer, o que nós podemos negociar, o que nós não podemos negociar. Então é isso. Essa é a apresentação que eu faço para você da teologia sistemática. O que é uma teologia, agora bem básica, de forma bem básica. Teologia sistemática, o que seria uma teologia sistemática? É um livro que aborda as 10 principais doutrinas do cristianismo. E é um livro que tem como fonte a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia filosófica, né?
a teologia, a apologética, né, e a prática cristã. Tudo isso dentro da teologia sistemática, que vai abordar os principais temas da fé cristã. Então, vale a pena ter uma teologia sistemática. Eu recomendo a você que está começando agora, por exemplo, a comprar, por exemplo, a do Meyer Pearman, conhecendo as doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman, ou a introdução à teologia sistemática do Millard Erickson, né? Ou ainda a do Charles C. Wiley, que é a teologia básica. Eu uso muito, gosto muito dessa teologia. É uma introdução à teologia. Tem o livro do Frank Ferreira, Tradição Cristã, alguma coisa assim. Também recomendo, eu não tenho, mas recomendo, é bem conceituado como introdução à teologia sistemática. E outra que eu estava esquecendo, deixa eu só pegar aqui para mostrar. Se você quer começar, eu recomendo você a começar, por exemplo, por essa daqui, que é a teologia sistemática do R6 Pro. É uma introdução. Então, é isso, né? A intenção era essa, é só apresentar a mesma teologia sistemática. No próximo vídeo eu vou apresentar as teologias sistemáticas, você já vai ter assistido esse vídeo. Então eu vou apresentar as teologias sistemáticas, reformada, pentecostal, as teologias sistemáticas com foco numa das áreas da teologia sistemática, por exemplo, apologética, ou uma teologia sistemática liberal, teologia sistemática pentecostal. Enfim, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo e vou abordar isso, vou apresentar as teologias sistemáticas hoje que nós temos no mercado. Eu não tenho todas, eu tenho algumas, mas eu não tenho todas, estou lutando para ter aos poucos, de acordo com os recursos que vão chegando, a gente vai comprando. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco, né? Aprendido um pouco sobre teologia sistemática. Compartilha esse vídeo, dá um like aí, que gostou, que não gostou, faz um comentário para a gente melhorar. Bota aí embaixo algo que você gostaria de saber mais com relação à teologia sistemática, que aí nos próximos vídeos a gente vai trabalhando isso aí. Então é isso aí, né? Eu espero que tenha contribuído para o seu crescimento, seu conhecimento e o seu crescimento espiritual. Fica na paz e até a próxima.